Fala galera, vocês estão bonzinhos? Isso mesmo, conforme vocês viram aí na thumb e no título, hoje a gente vai falar sobre 5 socos incríveis de Hajime no Ippo. Galera, eu decidi não fazer uma lista porque a gente sabe que em Hajime no Ippo a gente tem pelo menos uns 100, 150 socos muito legais, muito épicos de verdade. Então isso aqui vai ser uma lista e eu decidi fazer dessa forma para que esse quadro se torne algo da comunidade também. Como assim? Pega e deixa aqui nos comentários um soco, um golpe que vocês realmente acham que ele foi épico, que ele foi lendário, que realmente te emocionou. E aí a gente vai pegar aí os mais comentados ou os comentários que tiverem mais likes e a gente faz uma segunda, uma terceira lista dessa mesma forma. Combinado? E agora sim, bora pro vídeo. Bom, como a lista é minha, eu não vou deixar de puxar a sardinha pro meu lado, então o primeiro soco é dele, do meu personagem favorito, Alexander Vogue Zangief, contra o Mike Elliott. Bom galera, essa luta aqui ela já é um marco dentro das páginas de Hajime no Ippo, porque ela acontece bem no capítulo 1000. Quer dizer, o capítulo 1000 acontece durante essa luta. Mas além disso, a gente tem várias outras coisas que tornam essa luta e esse soco extremamente épico, que são a preparação para essa luta, porque o Vogue ele só teve 2 semanas para se preparar. Ele estava completamente em desvantagem, lembrando que ele é um russo que lutou nos Estados Unidos, então assim, as chances do Vogue eram praticamente nulas. E a gente percebe que durante ali a luta, o Mike ele se sente extremamente confiante, sabe? Ele domina boa parte da luta, realmente despejando torrentes de soco pra cima do Vogue, que consegue se manter ali, consegue superar suas dificuldades, o cansaço, a falta de preparação por si só, mas mesmo assim, o que torna, sabe, pra mim, esse soco realmente épico, lendário, é que o Mike, ele fica o tempo inteiro debochando do Vogue. Sabe, o Vogue ele faz de tudo, ele tenta ali fazer suas fintas, ele utiliza bastante, né, as técnicas dele como White Fang, ele usa o Yen, Tsubame Gaishi, e ele vai tentando e o Mike sempre vai debochando dele, até que em um determinado momento o Vogue ali completamente concentrado, ele utiliza ali mesmo o Tsubame Gaishi como uma isca, né, inclusive o Mike já todo debochado ali fala, até parece que você ia me acertar, e quando a gente vira a página a gente só vê que o Mike acabou de tomar um grande, mas um grande cruzado de direita. E esse, galera, é com certeza um dos socos mais satisfatórios, porque a gente vai lendo ali ao longo de 12, 13 capítulos, o Vogue se esforçando ao máximo e o Mike sendo extremamente cuzão mesmo com ele, e quando ele finalmente acerta, o soco é tão, mas tão poderoso que o Mike sai voando. O segundo da nossa lista é aquele que não pode faltar em nenhuma lista quando a gente fala sobre socos em Hajime no Ippo. E é claro que eu tô falando da luta do Shinji Kamugawa contra o Ralph Anderson. Galera, essa luta por si só ela é extremamente emocionante, né? Porque a gente tem ali o passado do Kamugawa juntamente com o Nekota, a gente é apresentado a uma personagem, né, que é a Yuki, e a gente descobre ali o drama dela, né, por ser uma sobrevivente de Nagasaki. E tendo ali o Japão pós-guerra como plano de fundo, a luta entre um japonês e um americano, ela se torna mais épica ainda. Sem contar, é claro, que essa luta, ela foi uma revanche mesmo que o Kamugawa quis ter contra o Anderson depois que ele, né, machucou ali o Nekota, que já sofria da doença do pugilista, e depois dessa luta o seu quadro só piorou ainda mais. É durante esse mesmo momento que a gente vê o Kamugawa forjando ali com sangue e suor, né, a técnica do Tekken, ou do Iron Fist, ou do soco de ferro, né, chamem do jeito que vocês quiserem. E quando essa luta acontece, a gente vê que o Kamugawa ele tá em completa desvantagem, porque o Anderson ele é 6 classes de peso acima do Kamugawa, o que a gente pode até fazer uma correlação ali com relação ao próprio Takamura no futuro. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só comentando sobre essa luta, porque a gente tem várias referências nela que a gente pode fazer diretamente com o momento atual da obra. Mas mesmo em desvantagem, a gente percebe que o Kamugawa, né, por conta desse objetivo, sabe, de se vingar mesmo, sabe, ter essa raiva interior, toda a emoção ali em volta com relação ao Nekota, e mesmo em desvantagem, a gente percebe mesmo que o Kamugawa tá tomando muito dano, ele não para de seguir em frente, e o Kamugawa coloca isso na cabeça, eu só preciso acertar um soco, se eu acertar um único soco,
eu vou ganhar essa luta. E quando ele começa ali a acertar o seu Iron Fist, a cada golpe a gente se emociona, cara. E quando ele acerta e a gente vê que a marca fica ali, sabe, cravada nas costelas do Anderson, cara, esse, se não é um dos socos mais emocionantes, ele com certeza deve estar no top 5 de todo mundo aqui desse canal. Durante a obra, a gente acaba descobrindo que as oportunidades para se tornar um campeão, seja ele japonês, mundial ou ali do Pacífico, elas são raras. Então, quando elas aparecem, a gente tem que pegar, sabe? Os personagens eles têm que se agarrar a ela, custe o que custar. E aí uma dessas oportunidades que acontece em um dos socos mais emocionantes, na minha opinião. Eu tô falando, é claro, da luta do Kimura contra o Mashiba. Esse confronto aqui, ele é com certeza a melhor luta do Kimura em toda a obra, porque a gente vê a preparação dele, ele indo treinar com o Miyata, ele tendo que desenvolver, né, o golpe que gerou esse soco emocionante, que é o Dragon Fish Blow. E quando a luta começa, a gente percebe que o Kimura, ele é completamente dominado. E o Kimura, para poder lutar contra o Mashiba, ele teve que desenvolver o seu estilo de luta em fighter, porque o Kimura mesmo, ele é um lutador à distância, né? Ele é um outfighter, então ele teve que desenvolver esse novo método de lutar para poder contra-atacar o Mashiba. E a gente vê que o Mashiba domina a luta completamente, assim, por longos períodos, longos rounds, mas até o momento que chega que o Kimura fala assim, bom, agora é a minha vez. Então ele começa fazendo aquela velha técnica de condicionamento que a gente conhece porque ela se repete várias vezes depois durante a obra. Então ele começa ali a lançar diversos socos no corpo mesmo do Mashiba, né, com seu braço esquerdo, tentando atrair a atenção dele. Ele dá 1, dá 2, 3 e ele vai continuando assim para condicionar. Até que chega o momento que o Kimura ele já tá ali, sabe, completamente no seu limite, ele tá bem exausto mesmo e ele até se pergunta, poxa, quantas vezes eu soquei o saco de areia? Quantos jabs, ganchos, diretos? Foram centenas, milhares de vezes que eu soquei aquele saco de areia, pois tudo que eu fiz, tudo foi por esse momento. E quando a gente vira a página, nós vemos que o Kimura acerta um soco tão forte, mas tão forte e tão inesperado que o Mashiba cai no chão e fica sem saber o que houve. A plateia também fica sem saber o que aconteceu e todo mundo fica boquiaberto. E o que é legal é que, diferente dos outros socos que a gente viu até agora, esse não é um soco que finaliza a luta. Ele acontece quase ali na metade dela. E eu sei que esse não é um dos socos mais fortes que a gente viu e vai ver nessa lista, mas com certeza ele é um dos mais satisfatórios. Bora dar uma roubadinha nessa lista? Esse daqui não é um único soco, mas sim uma troca de socos. E é claro que eu vou falar sim da luta do Kojima contra o Ippo. Para quem acompanha o canal há algum tempo, sabe que esse confronto é um dos momentos em que o Ippo ele perde a razão, né? Ele deixa o seu lado animal, o seu lado monstro dominar ele. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre esses momentos, vou deixar aqui no card, tá bom, pessoal? E é claro que esse daqui também não poderia faltar. Afinal, a gente tá falando de um cara que teve um soco de 2 toneladas, né? E do cara que recebeu e contra-atacou esse golpe. Mas o que torna esse golpe realmente impressionante, épico, lendário mesmo pra mim, é toda a emoção que a gente tem em volta dele. Porque a gente tem ali a apresentação do Kojima, que é um cara que desceu de uma classe de peso, que ele quer lutar contra o Ippo, e pra isso ele fica provocando o Ippo. Ele fala que os socos dele são fracos, ele fala que os oponentes dele são um lixo, que ele sabe a real fraqueza do Ippo, e fica ali provocando, e chega num certo momento em que o Kojima vê que nada tá atingindo mais o Ippo, então ele pega e fala mal do seu treinador, ele fala mal do Kamugawa e do tipo de boxe que o Kamugawa vem ensinando aí ao longo de todos os anos para o Ippo. Então isso deixa ele completamente assim, com raiva mesmo, sabe? Ele fica muito puto, e o que dá uma carga extra, sabe, de emoção pra essa luta, esse embate, ou melhor, essa troca de socos, é quando o Takamura fala pro Ippo que nessa luta ele tem que entrar ali com a veia de campeão, sabe? E ele até fala assim pro Ippo, fala, ó, se ele te acertar, aliás, quando ele te acertar, lembre-se do rosto de todos eles, ou seja, de todas as pessoas que você enfrentou e que fizeram parte do seu crescimento até esse momento. E aí então, quando a gente tem a luta, né, ela começa, a gente vê que o Kojima ali e o Ippo, eles acabam se encarando durante um longo período,
até que o Ippo então ele faz o seu primeiro movimento, assim como o Kojima já havia planejado essa armadilha. E quando o Ippo ele se aproxima, né, os dois eles lançam golpes simultâneos, mas o golpe do Kojima acerta primeiro, sabe? Aquele soco de 2 toneladas arrebenta e explode na cara do Ippo. E é nesse momento que ele lembra, né, das palavras que o Takamura falou pra ele, tipo, lembre-se do rosto de todos eles. E aí a gente percebe que nas gotas de suor ali que saíram, né, do Ippo, cada uma delas representa cada um dos oponentes e as pessoas que fizeram parte de toda a sua trajetória. E ao se lembrar do rosto dessas pessoas, o Ippo ele cata, sabe, ele reúne toda aquela sua força de vontade que o faz se manter de pé, e não só isso, faz com que ele lance, né, ele contra-ataca o poderoso soco do Kojima com um soco que, na minha opinião, foi muitas vezes mais forte, pois quando o Ippo acerta com a sua esquerda, o Kojima, galera, ele dá um triplo twist carpado no ar, sai rolando e acaba desacordado na lona. E esse, pra mim, é o soco mais emocionante da obra. Na verdade, eu fico sempre revezando esse com o próximo que a gente vai falar. Mas esse daqui ele tem uma importância muito forte porque ele desencadeia várias outras coisas na vida do Ippo, e esse é um assunto para um outro vídeo. E por fim, e não menos importante de forma alguma, o soco que pra mim ele é o meu preferido. Apesar do anterior ser o que pra mim é o mais emocionante, esse daqui, galera, ele tem... sei lá, ele mexeu comigo de verdade, cara, de verdade. É satisfação, ele é emocionante, ele é muito poderoso. E é claro que não poderia ser outro a não ser o soco do Takamura quando ele luta contra o Bryan Hawk. Eu já falei algumas vezes aqui em outros vídeos que pra mim o Bryan Hawk ele é um vilão, cara. Ele realmente foi pintado como um vilão, ele é um antagonista do Takamura, só que assim, cara, ele é muito inconveniente, sabe? Ele provoca o Takamura, ele chega até mesmo bater no Kamugawa, cara, olha isso. Mas apesar de tudo isso, e o Bryan mesmo ser um cara bem chatão mesmo, bem inconveniente, o Takamura, ele teve que se dar muito, sabe? Ele teve que se esforçar pra caramba pra essa luta. Ele teve somente 2 meses pra se preparar, ele teve que perder quase 20 quilos em 2 meses pra essa luta. E ele não tava na sua melhor forma, ele tava bem deteriorado e todas as circunstâncias estavam contra o Takamura, o que pra mim só aumenta muito mais a emoção. Quando a luta se inicia, a gente vê que o Hawk, ele domina completamente a luta, sabe? O Takamura, ele tem um desgaste muito grande ali pra começar a contra-atacar, mas conforme a luta vai passando, né, os rounds vão seguindo, a gente percebe que o Takamura ele vai se adaptando ao estilo de luta do Hawk. A gente vê que tem certos momentos, né, que a luta ela fica bem parelhada, sabe? Eles lutam de igual para igual, eles se dão socos, eles esquivam, sabe? O dano ali vai começando a acumular e a gente percebe, né, essa deterioração, sabe, esse acúmulo de dano no Takamura a partir do momento que o seu cabelinho ali ele vai desmanchando, cara. E é muito legal, porque tem um momento nessa luta em que o Hawk ele vai dar um golpe ali no Takamura que tá no corner e o Takamura abaixa e acaba desmanchando completamente ali o seu topetão e tal, né, que é a marca registrada dele. E ele vai passando por poucas e boas durante toda a luta e a gente vê que depois disso a situação do Takamura começa a piorar bastante, até que a gente percebe, sabe, a questão, né, que ele fala pro Ippo lá na luta do Kojima depois, sabe? Lembre-se do rosto deles, que ele sente ali, né, o espírito do Kamugawa o ajudando. Depois a gente vê que ele vê o espírito de todos os seus companheiros, sabe? Que moldaram, né, o caráter, ou então ajudaram a estar naquele momento ali, né, apoiando ele mesmo dentro do ringue. E a gente vê que a lembrança, sabe, o espírito dos seus companheiros o ajudam tanto que ele acaba ganhando força, ânimo, e ele consegue até mesmo meter medo no Hawk. E é nesse momento, quando a luta para ali esse round, né, que o Kamugawa puxa ele e fala assim, bom, então isso é tudo que eu posso fazer por você. Então ele pega um pouco de vaselina, passa ali, né, arruma o cabelo do Takamura e fala, ó, o campeão, ele não pode, né, ir pra luta sem a sua marca registrada. Ele vai e fala pro Kamugawa, quando eu voltar, eu voltarei como campeão. E é nesse momento que se inicia ali o último round dessa luta, onde a gente vê que o Takamura, ele começa bem emparelhado com o Hawk novamente, mas conforme ali os golpes vão sendo lançados, o Takamura começa a dominar ele cada vez mais, até que o Takamura vai dar mais um soco ali, mais um golpe no Hawk, e ele utiliza
esquiva característica. Só que na verdade isso tudo era apenas uma armadilha que o Hulk estava planejando para lançar um poderoso uppercut ali no Takamura. E a gente vê nesse momento a malícia ali nos olhos do Hulk, como se ele tivesse falado: te peguei, cara, eu só tava esperando esse momento pra ganhar de você. Mas o Takamura, já completamente adaptado ao estilo do Hulk, consegue se esquivar e ele lança um golpe que pra mim, cara, é um golpe muito característico desse momento, porque ele lança um golpe, né, descendente de esquerda, que acerta em cheio ali o rosto do Hulk e ele afunda, cara, o Hulk na lona. Esse golpe, cara, ó como ele é épico. Vocês lembram a frase "quem domina a esquerda domina o mundo"? E depois, cara, que o Takamura ele dá esse golpe que explode ali no Hulk com toda a emoção possível, a gente vê que ele consegue destruir, sabe? Destruir completamente o espírito de luta do Hulk. Apesar desse não ser o soco que finaliza a luta, depois disso, né, depois desse segmento, a gente vê que o Takamura só vai lá, dá mais algumas sequências e ele finalmente ganha o título de campeão mundial. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa lista? Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua lista também e qual dos socos ou golpes épicos, lendários, aqueles bem foda mesmo, você quer ver num próximo vídeo, que isso aqui pode até virar uma série, por que não? Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos para fazer o canal crescer cada vez mais. Eu me chamo Vinícius Silva, te vejo no próximo vídeo, abraço!